Boa noite, começando aqui mais um Bem Cultural na nossa TVI, canal 17 em Petrópolis, no nosso canal do YouTube Bem Cultural TV. Sejam bem-vindos aí a mais uma edição do nosso programa que já está há 11 anos no ar. E hoje vamos falar de alguns assuntos bastante interessantes. Nós temos aí procurado remodelar o programa nesses últimos tempos, acompanhar as necessidades e as discussões do momento. E nós encerramos então com esse programa também algumas discussões que iniciamos no mês de agosto por conta do tema da comemoração dos 14 anos da Lei Maria da Penha. Então, sobre isso, hoje nós vamos conversar com a Cléo Demarco, que é uma apresentadora aqui da TV também, mas que coordena o CRAM, o Centro de Referência de Apoio à Mulher. E vamos começar uma discussão e uma conversa para que a gente também possa auxiliar durante esse mês as atividades do Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio, e nós nos entendemos aqui na necessidade de discutir esse assunto também, porque estamos vivendo um momento da humanidade muito conturbado. E quantas vezes nós temos assim um anseio de dizer, pô, isso aqui é uma droga, não sei o que eu estou fazendo nesse mundo, eu não quero estar aqui. E muitas pessoas ao nosso entorno vivem isso, e às vezes vivem silenciosamente, não conversam sobre isso, e nós temos aí algumas notícias que nos entristecem muito, vez ou outra, envolvendo pessoas do nosso meio, pessoas que a gente conhece. Então, o Bem Cultural resolveu durante esse mês também abrir esse canal para essa conversa muito séria. Nós vamos ter durante esse mês alguns convidados para falar sobre isso, mas vamos ter a companhia de um psicólogo que começa hoje a falar com a gente sobre isso, que é o Jordan, e ele vai estar conosco em todos os programas do mês de setembro, falando sobre o Setembro Amarelo. Eu acho que vai ser legal vocês estarem aí conosco. Nosso programa ele é de cultura. Tem muita gente que confunde achando que cultura é só arte, só música. Não, gente, a cultura é o que a gente está deixando aí de legado para outras gerações, é o que a gente recebeu, o que a gente tem a oportunidade de trocar, essa oportunidade de acrescentar para que a gente possa deixar um pacote melhor para quem está aí vindo depois da gente, né? Então, o Bem Cultural, esse programa aqui, vocês já acompanham. Esse programa aqui se torna uma missão aqui da minha atividade, da minha empresa, que é a Bem Cultural. Eu espero que ele possa estar sempre agregando valores, agregando discussões sérias, trazendo projetos, trazendo pessoas que possam somar na vida aí do nosso público. Então, a gente começa o nosso programa hoje trazendo já algumas novidades e alguns convites. Vocês já repararam que cada dia a gente está fazendo o programa num cenário diferente, né? Pois é, agora que eu estou gravando em casa, no tal do home office, tentando fazer esse afastamento tão necessário, esse isolamento social, para que a gente possa conter as curvas da pandemia, eu estou aqui me distribuindo na minha casa, montei alguns cenáriozinhos, fiz a casa virar uma extensão do meu programa para que a gente possa aí também não ficar entediado, né? Mas eu tenho alguns convites para fazer para vocês hoje. Um é que vocês passem a assistir, acordar domingo muito animados para assistir com a gente o Sarau Virtual da Confraria da Poesia Informal, um projeto que está sendo veiculado aqui também na nossa TVI, canal 17 Petrópolis, também lá no meu canal do YouTube Bem Cultural TV, onde eu também espero a sua inscrição, o seu joinha, o seu acompanhamento dos nossos programas anteriores que estão guardados lá. Mas queria contar para vocês que o Sarau está assim um sucesso. Na verdade, nós distribuímos um tema por semana, poetas do Brasil inteiro, de vários estados brasileiros estão unidos nessa causa, e a gente distribui um tema que decide democraticamente e a gente possa escrever sobre esse tema. Então, nós já escrevemos sobre um tema da violência da mulher, que foi o Nenhuma Menos. O Sarau está lá guardadinho no canal do YouTube para quem quiser assistir. E nesse último domingo a gente fez o Sarau da Lua. E nesse domingo que vem a gente vai ter um sarau dedicado a quando entrar setembro. Tem muitas flores nesse sarau, eu acho que vocês vão curtir bastante e curtir principalmente esse movimento
de pessoas que estão procurando alguma coisa em que se ocupar, para que a mente não fique aí pensando só nesse desespero que a gente está vivendo, de estar preso, né? De estar com nossa vida totalmente transformada pela pandemia, necessariamente, claro, mas temos aí a oportunidade de estar trocando com pessoas com quem a gente fala a mesma língua, gosta das mesmas coisas, no nosso caso é a poesia. Então, a cada sarau a gente tem mais de 20 pessoas, tem tido 28, 29, 30 pessoas escrevendo sobre um determinado tema. E nesse último, que foi a Lua, nós estreamos mais um gancho aí no nosso sarau. Nós começamos a atender as pessoas que são deficientes visuais, elas escutam somente o sarau. Então, agora as apresentações dos poetas e as cidades de onde eles estão sendo feitas por uma dubladora famosa chamada Carla Pompilho, que eu quero até agradecer dessa participação dela. Então, a gente tem uma locução muito bonita, eu tenho o privilégio de estar coordenando esse sarau. A confraria nasceu em 2011, nós então já temos aí há 9 anos esse projeto, mas agora ele está bombando e eu quero agradecer esse espaço que a TVI Petrópolis, Canal 17, deu para a gente de estar veiculando também. Então, já ficou aí o convite para vocês assistirem o nosso próximo, que vai falar sobre quando entrar setembro. Outro convite que eu quero deixar aqui para vocês é que eu vou estar, a partir dessa quinta-feira, lá no meu Instagram, @CatarinaMaú, promovendo umas lives, conversando sobre alguns assuntos que são importantes aqui para as nossas discussões. Será uma extensão do nosso bem cultural. E nessa primeira, eu vou estar conversando com um escritor, produtor, professor Marcelo Mourão, crítico literário, sobre poesia, limites e deslimites. Então a gente vai estar aí falando como é que a poesia foi se modificando e o que foi se permitindo fazer com as regras fixas, fazer com as formas fixas da poesia através desses tempos. E como nós estamos aí com o Sarau da Confraria, pessoas lançando livros, eu tenho a editora Bem Cultural, é muito importante que a gente esteja sempre antenado nessas discussões e eu tenho certeza que vai ser um sucesso esse bate-papo que eu vou ter com Marcelo Mourão na quinta-feira às 19h30 lá no meu Instagram. Peço que vocês sigam as nossas redes sociais, sigam as minhas redes, Catarina Maú. Eu também tenho lá no Instagram as páginas do Bem Cultural Editora e da Bem Cultural TV. E que vocês não esqueçam de passar lá no nosso canal do YouTube para curtir também o nosso Bem Cultural TV, que é o canal que guarda os programas da Bem Cultural e os programas do Sarau Virtual da Confraria da Poesia Informal. Espero vocês na quinta-feira e vou seguindo aqui com o programa. Como eu havia dito aqui no começo do nosso programa, hoje nós vamos encerrar um mês de importantes discussões acerca da comemoração da Lei Maria da Penha. Na verdade, quando a gente fala na Lei Maria da Penha, a gente está falando da punição pelas violências que as mulheres sofrem, muitas vezes dentro do seu próprio lar. Mas eu gostaria de estender essa reflexão não à Lei Maria da Penha, mas essas tantas violências que as mulheres sofrem em todos os sentidos, muitas vezes caladas e muitas vezes nem chegam aos ouvidos da justiça e, portanto, nunca serão cobradas. Então, conversando com as amigas, tem amigas que falam para mim, eu não levanto algumas bandeiras, os outros levantam outras bandeiras. Gente, levantem bandeiras, acreditem em algumas causas, façam alguma coisa por essas causas, discutam, conversem, porque calados a gente nunca vai chegar a lugar nenhum. Nós precisamos mesmo falar sobre isso, falar tudo sobre o que incomoda. Então a gente aqui tem esse espaço para falar sobre isso e na minha vida eu assumo essa postura de falar sim, porque qualquer problema que magoe, macule, desrespeite o lugar do outro é meu problema, eu me reconheço assim. E para falar então sobre a Lei Maria da Penha, sobre esse mês, sobre essa causa, nós convidamos a Cléus Marco, que é a nossa apresentadora aqui da TV também, mas é a coordenadora do Centro de Referência de Apoio à Mulher e ela vive aí essa realidade de tete a tete, né? Cara a cara, porque ela está sempre ouvindo esses depoimentos, sempre socorrendo essas mulheres,
sempre indo para a delegacia com essas mulheres para dar esse suporte emocional pelo CRAM, esse suporte jurídico, todo esse suporte que precisa uma pessoa que está no fundo do poço, muitas vezes ainda enfrentando o preconceito da família, porque tem muitas famílias que não aceitam os fins dos relacionamentos e acham que as mulheres têm que manter os casamentos acima de qualquer coisa. E a Cleo vai falar para a gente um pouquinho desse papel do CRAM e dessa importância da Lei Maria da Penha na vida dessas pessoas que precisam desse suporte. Bem-vinda, Cleo, é um prazer sempre receber você no Bem Cultural. Olá, boa noite. Como é bom estar participando do Bem Cultural da nossa querida Catarina Maú. E a Catarina me pediu que eu falasse um pouquinho sobre a Lei Maria da Penha e um pouquinho sobre a igualdade da mulher, né? A igualdade feminina, que esse mês de agosto foi comemorado, né, esses dois eventos de suma importância para nós mulheres, né? A mulher hoje, ainda falta um pouquinho, né? Mas aí nós temos voz hoje, não é? Nós temos essa abertura e podemos falar, coisa que algum tempo atrás nem votar nós podíamos, né? Então, falando um pouquinho sobre a Lei Maria da Penha, que é a 11.340, que foi sancionada no dia 7 de agosto de 2006, e é uma lei, gente, que na realidade a gente nem gostaria que ela existisse, né? Poxa, tudo que aconteceu com a Maria da Penha para ela chegar até onde ela chegou, para ela fazer essa lei. Então, um dia, quem sabe, né? A gente não vai precisar mais, que os homens vão nos deixar em paz quando a gente disser não. Então, nós temos 5 tipos de violência, que é a patrimonial, a moral, a psicológica, a física e a sexual. A patrimonial, geralmente esse homem ele rasga o documento dessa mulher, principalmente a identidade, né? Ele não quer que essa mulher exista, ele quer aniquilar essa mulher do mundo. A carteira de trabalho, para que ela não trabalhe, ou se ela trabalha, ele retém o cartão salário dela, ele pega esse dinheiro, ele faz o que ele quer, né? Então, assim, essa é a violência patrimonial. Também rasgar roupa, jogar batom fora, vários outros itens assim que você que está aí do outro lado, se você estiver passando por isso, né, fique alerta. Aí nós temos a moral, onde esse homem fala mal dessa mulher para vizinhos, para parentes, para amigos, denegrindo totalmente a imagem dessa mulher. A psicológica, que o principal fator quando há filhos, ele diz que os filhos vão ficar com ele, que ela não tem condição de criar, porque ela não trabalha. Então elas ficam apavoradas com isso e pedem a nossa ajuda, principalmente na área judiciária. E também diz que essa mulher é feia, que ela é gorda ou que ela é magra, que ela cheira mal, que ela nunca vai ser ninguém. Por que você está estudando? Você nunca vai ser ninguém na sua vida. Então ele humilha essa mulher o quanto ele pode. A sexual não é só o ato da penetração. Também esse homem forçar a mulher a ver filmes pornográficos, a ter relações com outras pessoas para ele assistir, tirar o anticoncepcional dela, né? Porque ele quer ter filhos e ela não. Ou ela quer ter e ele não, fazer com que ela tome o remédio, né, o anticoncepcional. Porque, gente, quem decide isso somos nós, né? Se queremos ou não ter filhos, isso aí é a mulher quem decide, né? E a física, né, que é aquele tapa, aquele soco, um empurrão. Às vezes a mulher chega e fala assim, não, ele não me agrediu, ele só me empurrou. Isso já é uma violência física, tá? Então fiquem alertas contra isso. E tem muita coisa ainda para ser mudada na lei, né? É uma lei que aqui em Petrópolis ela funciona através do CRAM, que é o Centro de Referência e Atendimento à Mulher, ao qual eu sou a coordenadora. A nossa advogada, a doutora Ana Luísa Franco, ela trabalha incansavelmente junto ao judiciário para ajudar essa mulher. Às vezes a casa é dela e ele não quer sair, então fazemos a petição para afastamento de lar.
quebra de medida protetiva. Em 2018 foi sancionado pelo presidente que a quebra de medida protetiva era crime, porque até então não era. Ele era chamado, levava aquela bronquinha e pronto. Não, hoje é crime, ele vai preso e a prisão é entre 3 meses a 3 anos. Então fiquem alerta, tá, meninos? E assim, é uma lei que ela veio não só para ajudar essas mulheres, para que essas mulheres usem a lei, né, com segurança, faz parte de... Como eu vou explicar para vocês? Porque às vezes a mulher fala assim pra gente, eu não quero prejudicar, eu não quero que ele vá preso. Mas isso pra gente, isso não é uma vingança porque o homem bateu nessa mulher, porque o homem fez qualquer uma dessas 5 formas de violência. Mas é a cidadania. Todos nós temos que cumprir leis, não temos? Então, mais uma lei que as mulheres devem cumprir, né? E que o homem, ele também precisa entender que todo o nosso trabalho não é um trabalho porque a gente não gosta de homens, porque a gente quer ferrar com a vida deles. Não, gente, não é isso. A gente precisa usar a lei a nosso favor, né? O mais certo, então, para que isso não aconteça é você não fazer, né, meu amor? É você não quer mais, acabou o casamento, acabou o noivado, acabou o namoro, acabou o companheirismo. Deixa essa mulher em paz, deixa ela trabalhar, deixa ela viver. É só o que nós queremos, viver. E sobre a igualdade, né, da mulher na sociedade, né? Nós já caminhamos bastante, já avançamos bastante, mas ainda tem que avançar muito, principalmente na questão salarial. Eu vejo que as mulheres, elas têm aliás, elas até fazem mais dentro da firma, né, em que ela trabalha, e lá na hora quem ganha mais é o homem, porque o homem é o provedor da casa. Não, gente, hoje a mulher também é. Hoje a mulher é muito independente, hoje a mulher, ela paga suas contas, ela cuida de seus filhos. Só queremos viver, só isso, né? Mais nada. Então, vocês, homens, precisam entender que nós não queremos, vamos dizer, que às vezes eu ouço isso, né? Ela tá roubando o emprego do cara, Não, gente, a gente não quer roubar nada, furtar nada, a gente só quer viver, a gente só quer estar no nosso espaço. Hoje eu estou aqui, né? Quando foi que uma mulher teve voz numa TV? Quando que uma mulher, acho que em 1932, a mulher não podia nem votar, sequer abrir a boca para falar alguma coisa, tipo escolher a cor da casa, escolher o carro, escolher a roupa que vai usar, né? Porque era bem patriarcal a coisa, né? Aliás, até escolher o marido, né? Quiser fazer essas coisas todas que eu disse para vocês. Então, assim, nós evoluímos muito, mas precisamos ainda evoluir mais, precisamos ainda ter mais voz, principalmente na área da política, ao qual eu sempre falo isso. Eu não aceito que um partido tenha só 30% de mulheres, deveria ser a igualdade, né, que a gente está falando aqui, 50-50, mas creio eu que nós vamos chegar lá. Catarina, eu só tenho que agradecer o seu carinho comigo, com o meu trabalho, e dizer para você, mulher, que está passando por violência doméstica ou familiar, que você possa nos procurar de segunda a sexta, de 8 horas até as 17 horas, de segunda a sexta. Nós estamos lá de braços abertos para acolher vocês, para orientar. Nós não somos delegacia, né? Muitas confundem, então nós não fazemos registro de ocorrência, nós estamos ali para orientar a vocês na parte de assistência social, na parte jurídica e principalmente na psicológica, né? A nossa equipe é uma equipe multidisciplinar. Eu costumo dizer que nós somos a casa das 7 mulheres. Hoje nós temos mais uma nos ajudando, estamos com uma estagiária, ao qual eu estou muito feliz com essa participação dela.
E os nossos telefones é o 2243-6152, 2243-6212 e nós temos o telefone de emergência que é 24 horas, que é o 988-397387. Catarina, um grande beijo e muito obrigada pela sua participação com os 2 poemas que você fez, lindíssimos. O primeiro nós colocamos na semana retrasada, que foi falando sobre aquela menina de 10 anos, né, ao qual foi acusada por ter feito aborto, foi acusada de assassina, e hoje nós temos aí uma parlamentar, né, que assassinou o próprio marido e está solto, então nós precisamos realmente mudar a nossa Constituição. E a segunda foi a Marli, que foi um poema que você fez com todo carinho, falando sobre uma mulher que sofre violência doméstica. Então, um grande beijo, muito obrigada por essa parceria, fiquem com Deus. Não é não. Não tire conclusão precipitada se ela ri alto, se usa roupa decotada, se é expansiva, naturalmente dada. Não é não. Se a conheceu na festa, na missa ou no puteiro, no forró, no carnaval, em pleno fevereiro, não interessa. Não é não. Se ela te sorriu, se pareceu interessada, se bebeu demais e se acabou em gargalhada, se retribuiu até sua cantada e segurou na tua mão, mesmo assim não pense que te deu o direito de achar que pode qualquer coisa só julgando o seu jeito, porque não é não. Se ela sensualiza, se é alegre, sedutora, se até tem um instinto de fêmea caçadora, se te enlouquece de paixão, se balança os cabelos, dança e rebola até o chão, ainda assim não é não. Sabe por quê? Porque não é não. E na nossa língua, nessa palavrinha, não existe sinônimo ou tradução. Não é não. Setembro vem com tudo aqui na TVI. É tão bom a gente poder informar para vocês. Se ele botar aquele reloginho pra mim, eu dou na cara dele. Trabalhos como esse são fundamentais. Novos programas, novos horários e muito mais. Boa tarde, Filipão. Boa tarde, pessoal aí de casa, tá? Fique ligado em nossa programação. Tem que conhecer a nossa cidade, sim, passear, fazer trilha. TVI, sua melhor opção em Petrópolis. Você,
Alguma vez na sua vida você já quis sumir? Já falou assim, nossa, já deu? Pois é, para muitas pessoas isso aí é um pensamento que se repete, é um pensamento que acompanha a realidade dessas pessoas, o cotidiano, e algumas têm a coragem de cometer o suicídio. Mas o que seria isso? Por que começaram a fazer essa discussão nesse mês chamado de Setembro Amarelo? Por que causa, que estatísticas, o que leva uma pessoa a ter pensamentos como esse? Então, a Bem Cultural quis fazer durante esse mês esse espaço de discussão, esse espaço para que a gente possa falar sobre isso, porque é claro que através da história muitas pessoas chegaram a esse patamar, mas agora as estatísticas mostram que hoje em dia os jovens, há outros números e há outra realidade em torno dessa coragem que as pessoas estão tendo, porque na verdade para uns é um ato de covardia, eu acho que deve ser um ato de muita coragem, o fundo do desespero mesmo, alguém chegar a esse patamar. Mas não sou especialista em nada disso, então convidei especialistas, pessoas que possam falar desse comportamento psicológico, desse comportamento psiquiátrico às vezes, né? Desse comportamento espiritual, para falar sobre isso. E hoje a gente vai então abrir esse campo de discussões com o Jordan, que é um psicólogo, e o Jordan vai estar falando para a gente durante esse mês, cada semana um pouquinho sobre esse tema, que eu espero sinceramente que possa estar contribuindo com muitos pensamentos recorrentes de muitas pessoas que a gente conhece, que a gente possa estar ajudando a evitar essa tragédia que é a tragédia fatal da vida de qualquer família, né? Então, bem-vindo, Jordan, obrigada aí por ter aceitado esse convite, estar aqui com a gente no Bem Cultural para falar de um tema tão triste, mas tão necessário. Olá, Catarina. Olá, telespectadores do Bem Cultural. Meu nome é Jordan Vieira, sou psicólogo clínico, psicólogo escolar, graduando em Pedagogia pela UERJ, coordenador do Hermes Núcleo de Estudos Junguianos e apresentador do podcast Forever Jung. E vou estar aqui durante o mês de setembro para conversar com vocês um pouquinho sobre saúde mental, né? Já que setembro é o mês da campanha Setembro Amarelo, e acho importante que a gente tenha um espaço para discutir alguns aspectos, né, que envolvem ainda toda essa questão do suicídio, que é muito um tabu, né? A própria saúde mental, embora hoje a gente tenha um espaço nas redes sociais que se discuta isso, ou alguns movimentos que pretendem discutir isso, saúde mental ainda é algo desconhecido para muita gente, né? Então, ter a possibilidade de pensar aqui com vocês e levantar alguns pontos e reflexões é algo importante, tá bem? Para começar, eu queria citar, né, que essa campanha Setembro Amarelo, na realidade, é uma iniciativa nacional, né? Embora você tenha a data de 10 de setembro como sendo mundialmente utilizada para a conscientização contra o suicídio, sobre aspectos que envolvem esse tema, tratar disso ao longo de um mês inteiro é uma iniciativa brasileira, né, que visa criar ações, estratégias e possibilidades que permitam refletir, né, sobre essa temática, que não é uma temática nova, acompanha a sociedade há muito tempo, mas que se intensifica, né, conforme as angústias sociais, de alguma maneira, parecem atravessar cada vez mais os indivíduos. Ok? E por que é importante a gente falar disso, né? Saúde mental e Setembro Amarelo? Porque se a gente parar para pensar, né, quando a gente olha para todo o panorama que a gente está passando hoje, nesse período de pandemia, nesse período de pós-pandemia, algumas pesquisas já indicam e já tentam traçar uma correlação entre o aumento de suicídios, né, e todas as questões que vêm atreladas a isso, né? Por quê? Você tem, além do isolamento, que pode agravar casos depressivos, abuso no uso de substâncias tóxicas, né, como droga e álcool. Você tem um convívio familiar maior, né, e nisso você pode ter
relações abusivas acontecendo com maior intensidade, você tem aumento dos quadros ansiosos. Então, de uma maneira geral, esse período de pandemia tem um reflexo grande na saúde mental das pessoas. Isso na clínica é perceptível, né? De uma forma ou de outra, todos coletivamente estamos afetados, né, por esse estado novo em que nos encontramos, né? Embora para alguns pareça já um retorno à normalidade. E quando a gente pensa em angústias grandes assim, é normal, né, que em algum momento isso interfira na maneira como os sujeitos percebem a realidade, na maneira como os sujeitos percebem o mundo. E muitas vezes a gente tem uma noção equivocada de saúde mental como se ela fosse simplesmente a ausência de angústia, né? Como se ela fosse um estado pleno de felicidade. Como se um sujeito com saúde mental não fosse nunca ficar triste, não fosse nunca ficar ansioso, né? Não fosse nunca se sentir atingido pelas intempéries da vida, o que é impossível. Né? O Jung costuma dizer que não existe tal estado, né? Num processo psicoterapêutico, na verdade, você tenta fazer com que o paciente adquira a maleabilidade para poder suportar, né, esses golpes que a vida dá. E aí, a gente pensar nesse contexto como um todo, né, nesse aspecto geral, a gente vai perceber que falar de saúde mental o ano todo, né, principalmente nesse contexto de pandemia, é importante para a gente poder passar por essa situação com menos danos possíveis, né? Com a nossa saúde mental mais forte, mais resiliente, né? Com o ego mais forte, como a gente costuma dizer em psicologia analítica, né? E saúde mental, nesse contexto, é saber lidar, entender, interpretar o que a realidade traz e o que eu tenho internamente, né? A OMS vai dizer que a saúde mental é um estado de um certo equilíbrio e bem-estar biopsicossocial, né? Saúde mental, ela engloba diversos aspectos da vida, né? Trabalhar e pensar saúde mental é trabalhar para que os sujeitos tenham melhores possibilidades, né? E isso não pode ser feito só quando a gente chega em setembro, né? Porque qualquer trabalho de saúde mental é um trabalho que leva tempo para surtir efeito, para angariar frutos, né? E aí muitas pessoas nas redes sociais hoje se questionam: poxa, mas você está tendo esse aumento de suicídio, você está tendo aumento de doenças psiquiátricas, né, de problemas de saúde mental, e por que não está se falando tanto disso? Para a questão do suicídio especificamente, a gente tem uma coisa chamada efeito Werther, né? Que quando você não divulga casos de suicídio e dados relacionados ao suicídio de maneira adequada, seguindo todos os protocolos do OMS, você pode aumentar a taxa de suicídio, né? Porque se uma pessoa está desesperada, está numa situação complicada e encontra num caso uma possibilidade de reprodução, existe uma chance de que ela tente fazer aquilo, né? Inclusive essa foi uma das críticas da série 30 Reasons Why, né? Que no seu último episódio explicitamente não seguiu as recomendações da OMS, último episódio da primeira temporada, né? Não seguiu as recomendações da OMS e divulgou a cena de suicídio da protagonista, né? O que contraria todas as normas para falar disso. Então o suicídio, ele é um assunto que precisa ser tratado com um certo cuidado, né? Mas nem por isso pode ficar escondido, nem por isso pode ser tabu, né? Porque se a gente não discute sobre isso, a gente não vai poder pensar possibilidade, né? E o que seriam possibilidades? Para além de um atendimento individual, talvez. Políticas públicas que possibilitem um acolhimento e possibilitem um melhor espaço para que esses sujeitos lidem e trabalhem em suas questões e não cheguem a tal ponto, tá? Então a gente vai falar aqui durante o mês de setembro sobre algumas dessas possibilidades, alguns desses elementos que englobam esse tema, e discutir um pouquinho essa questão, tentar levantar essa reflexão, tá bom? Aguardo vocês nos próximos programas, trazendo novos elementos para a gente discutir, pensar. Quem tiver interesse de saber um pouquinho mais, nas minhas redes sociais, durante esse mês eu vou estar falando também sobre esse assunto, tá? @psicólogo Jordan Vieira no Instagram ou no meu site psicólogojordanvieira.com, tá bem?
E prosseguindo aqui com o nosso Bem Cultural, nós temos novamente o nosso quadro Legal de Ler. É o nosso quadro de dicas literárias, porque realmente acreditamos que não tem como fazer um país evoluir se não tivermos leitores. Então, como o time que está ganhando não se mexe, nós temos aí tido um retorno bastante significativo das dicas dadas pela professora, escritora, poetisa, nossa querida amiga Marina Branquinho Alves, que tem contribuído com essas dicas aí no nosso quadro Legal de Ler. Então hoje a Marina trouxe mais uma dica pra gente. Vamos escutar? Olá, olha que texto legal, que dica linda para vocês. Nenhuma palavra vive sozinha, toda palavra é composta. Se escrevo mar, nessa palavra rolam ondas, viajam barcos, cantam sereias, brilham estrelas, algas, conchas e outras praias. Se digo pai, é aquele que me ama ou aquele que não conheci, ou aquele ainda que me abandonou. Toda palavra brinca de esconder outras palavras. Quando se lê uma palavra, o coração escreve mais. Escrever é escutar a palavra e registrar o que ela nos pede. É a palavra que nos inscreve. Bartolomeu Campos de Queiroz. Para ler em silêncio. Quando eu falo movimento, que outras palavras esse movimento esconde ou revela? Um abraço. Se você está curtindo aí nosso programa, se você curte as nossas iniciativas, eu espero que você vá lá no nosso canal do YouTube, se inscreva, assine lá um sininho que vai avisar para você quando chegar um conteúdo novo. E a gente traz conteúdo novo todos os domingos com Sarau e todas as terças-feiras com Bem Cultural. Curtam, assistam os nossos outros vídeos, compartilhem e fortaleçam aí, porque nós precisamos fortalecer as nossas redes. Afinal, a gente agora só tem essa comunicação, né? Não podemos sair, não podemos estar por aí, não podemos ficar livres como estávamos acostumados, encontrando as pessoas, abraçando. A gente precisa do calor humano das redes. Então eu convido vocês a estarem nas nossas redes, a irem no nosso Instagram, nas páginas do nosso Facebook e estejam conosco juntos nessa iniciativa. E agora eu vou chamar o meu bartender. Vocês não imaginam a saudade que eu estou de estar dividindo o programa aqui com ele, que é o nosso querido Bruno Bartender, fazendo aquelas caipirinhas maravilhosas com a nossa cachaça apoiadora Itajuana. Mas enquanto a gente não pode estar tete a tete, pertinho um do outro, o Bruno vai lá do home office dele, do bar dele, fazer esse drink e dar essa dica pra gente. Bruno, saudade de você, saudade de experimentar aquele drink que só você sabe fazer e você vai estar fazendo daí. Infelizmente eu estou aqui, não vou poder tomar. Não hoje, mas quem sabe no próximo programa. Com vocês, nosso Bar Bem Cultural. Fala Catarina, fala Bem Cultural, beleza? Vamos executar esse drink de tomate cereja com manjericão? Vambora? Nosso apoio Itajuana. É isso aí, vambora. Fala Bem Cultural, vamos fazer um drink diferente hoje, tá? De tomate, exatamente, de tomate. Vamos que vamos, gelo, olha só, limãozinho ali, manjericão, tomatinho cereja e nosso apoio Itajuana. Vamos que vamos.
sozinho no meio da noite, quando de repente algo de estranho aconteceu. De repente, bem na minha frente, pousou o disco de vinil voador. O disco em altas rotações não parava de girar, e do seu centro uma luz ofuscante não parava de brilhar. Quando eu vi e contei, mas ninguém acreditou, que eu vi saindo de dentro do disco a velha turma do blues e do rock and roll. Muddy Waters, Freddie King, Elvis Presley, até o velho Raul, dizendo que o som ainda rola muito longe daqui, e que esse negócio de CD um dia vamos enjoar. E os velhos vinis na vitrola voltaremos a tocar. Eu vi um disco de vinil voador, eu vi um disco de vinil voador, eu vi um disco de vinil voador, eu vi um disco de vinil voador. Vou ligar minha vitrola e tocar um disco de vinil voador. Eu vi um disco de vinil voador, eu vi um disco de vinil voador, eu vi um disco de vinil voador, eu vi um disco de vinil voador. Vou ligar minha vitrola e tocar um disco de vinil voador. Espero que vocês tenham curtido o nosso programa, que vocês tenham sentido alguma boa vibração nessas discussões, que alguma coisa tenha acrescentado na sua vida, que acrescentado na sua semana, que alguma coisa que nós dissemos aqui hoje, eu ou nossos convidados, possa ter transformado um pouquinho dessa sua terça-feira e que você esteja com a gente na próxima também. Termino aqui o Bem Cultural, deixo vocês aí com o meu grande beijo e meus desejos de que vocês fiquem todos em paz. Até a próxima semana.